Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Vamos ler de novo? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Vamos entender isso aqui, igreja. Apesar de ser só um versículo e até curto, isso aqui nos ensina muita coisa. Eu quero compartilhar com você hoje. Os céus são os céus do Senhor. Não quer dizer que a terra não seja de Deus, mas Deus entregou na sua soberania, na sua vontade soberana. Ele decide, Ele faz como quer. Na sua soberania, Deus definiu, Deus resolveu, Deus entregou para que o homem domine sobre a terra. O homem não influencia na ordem que Deus dá no céu, no sentido de governar. O homem não dá palpite. O homem não interfere lá, porque os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Deus abriu ao homem essa possibilidade, essa oportunidade do homem reger, do homem decidir, do homem decretar, do homem até mesmo executar alguma coisa. Deus deu isso ao homem. Deus entregou ao homem. Diga glória a Deus. Deus fez assim, Deus quis assim. Por isso está escrito: mas a terra Ele deu. Então não é que o homem seja dono de alguma coisa também. É concessão. Está dando para entender direitinho? Deus concedeu ao homem, deu uma permissão, deu ao homem uma procuração para que aqui na terra, nesse plano terreno, o homem possa tomar decisões, o homem possa conduzir nações, sejam países, estados, sejam cidades, municípios. O homem tem isso. Deus outorgou isso ao homem. Está claro isso para você? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que está confuso? É no céu ou é na terra? Na terra. Onde é que está o caos? É no céu ou é na terra? Na terra. No céu quem governa? Deus. Na terra quem Deus deixou governar? O homem. O caos está na terra onde o homem governa. Não é que Deus está ausente. Não é que Deus simplesmente deu na mão do homem e agora faça o que quer. Não. Mas o homem tem uma concessão, tem uma autoridade limitada, mas tem. Deus concedeu a ele, para ele dominar. Então, onde o homem está dominando, onde o homem está transitando, onde o homem está colocando a sua mão, a sua caneta, as suas ideias, está do jeito que está e você sabe bem como está. Socialmente, moralmente, politicamente, está do jeito que está. Economicamente, está do jeito que está. Mas é a terra que Deus deu aos filhos dos homens. Lá no céu tudo está em perfeita ordem. Tudo. Perfeita ordem. Não há desordem no céu. Não há confusão no céu. Não há conflito no céu. Não há jogo de interesses no céu. É o governo de Deus que está lá. Querubins, serafins, anjos, seres celestiais, os anciãos que o adoram, tudo está em perfeita ordem, em perfeita harmonia, em perfeita sintonia. É o governo de Deus. Mas a terra lá no Éden, olha como é o homem, olha como é o ser humano desde o início. Deus, quando criou a terra, Ele disse para o homem: dominai a terra, sujeitai-a, dominai sobre toda a criatura. O que Deus está fazendo aqui? Está passando uma procuração para o mão do homem. Você tem autoridade sobre tudo que há debaixo do céu. Você tem autoridade. Nenhum animal é semelhante ao homem na capacidade, na inteligência, no domínio. Nenhum animal é igual. Então Deus fez o ser humano maior nesse sentido do que toda criatura, justamente para dominar. Deus deu ao homem inteligência, conhecimento, ao ponto da gente ver a tecnologia que tem hoje. Hoje você fala com alguém do outro lado do mundo, olhando para essa pessoa na tela de um celular. Quem imaginava isso? Algumas poucas décadas atrás. Olha o que Deus colocou na mão do homem.
Olha o que Deus entregou para o homem. Quando Deus disse para Adão: domine sobre a terra, Ele não estava falando só sobre plantar e colher. Ele não estava falando só sobre domesticar animais. Deus estava falando o que o homem seria. O homem seria esse ser dominante, governante, esse homem com autoridade para influenciar, para dirigir, como eu disse, nações, povos. Então Deus deu isso ao homem lá para Adão, lá no comecinho. E não demorou muito, foi no comecinho que o homem já saiu da linha. Foi no comecinho que o homem caiu e deu de bandeja a Satanás quando ele desobedeceu e pecou. Essa autoridade que Deus tinha dado ao homem, o homem se perdeu e deixou perder essa autoridade. Está dando para entender, igreja? Por causa do pecado, do orgulho, da desobediência, essa autoridade foi comprometida. A maldição entrou na terra por causa disso. E o caos entrou também. Porque é aí que Deus diz que a terra, que outrora produziria apenas fruto bom, agora vai produzir espinho, erva daninha. A mulher que não teria dores no parto, agora sim teria dores no parto. O homem que simplesmente tiraria da terra o seu sustento, sem nenhum grande esforço, agora teria que trabalhar e trabalhar suado para poder se sustentar. Então o homem arruinou, por causa do seu pecado, da sua desobediência, aquilo que era o plano inicial, um plano perfeito de Deus. Amém, igreja? Amém. Mas eu quero que você entenda o seguinte: esse caos que a gente vê na terra, essa situação difícil que a gente vive hoje, em todos os sentidos da vida, em todas as áreas da vida, a gente tem complicações. Nas famílias tem problemas, igreja? E como tem? Financeiramente, no nosso país e nos outros países, tem problema? Tem. Socialmente tem problema? Tem fome, tem miséria, tem escassez, tem assalto, homicídio, tem tudo isso. Deixa eu contar um segredo para você que eu acho que você não sabe. Dentro das igrejas tem crise, tem problema também. Você sabia disso? Sabia. Por quê? Porque a terra Deus deu aos filhos dos homens, e até o dirigente de uma igreja é um homem. Então onde tem um homem tem problema. Onde tem um homem tem confusão. Onde tem um homem, infelizmente, vai ter conflito, vai ter desentendimento, vai ter competição, vai ter rixa, vai ter todo esse tipo de coisa. Então quando a Bíblia fala os céus são os céus do Senhor, você olha para o céu e fala que coisa linda, tudo em ordem, tudo maravilhosamente bem. Aí você olha para a terra, tem hora que dá vontade de falar: Deus, tira eu daqui desse lugar. Volta logo, Jesus. Tem gente que fala isso não porque quer estar com Jesus, é que quer sair logo desse lugar aqui. Quer ir embora logo desse lugar aqui. Então os céus estão em perfeita harmonia. Isaías teve a visão lá em Isaías capítulo 6, fala do trono de Deus. Então Deus está governando no seu trono no céu. Diga glória a Deus. Onde tudo é perfeito. Na terra há alguns tronos, algumas cadeiras, alguns cargos, algumas posições. O homem está governando na terra. Olha a diferença de um, olha a diferença do outro. Salmo capítulo 8, no versículo 6. Deixa eu ler rapidinho para você que está fácil aqui. Vai dizer assim, ó. Deus falando, o salmista falando a respeito do homem, o que Deus fez ao homem. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés, ou seja, debaixo dos pés dos homens, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, o peixe do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ou seja, tudo Deus entregou ao homem. E olha o que o homem está fazendo com essa autoridade, igreja. Mas bispo, onde é que o senhor quer chegar com isso? É possível, igreja, ainda nessa terra, a gente desfrutar parcialmente, guarda essa palavra, não totalmente, mas parcialmente, do governo de Deus para a nossa vida. Por que parcialmente? Porque a gente ainda está na terra, está debaixo de lei civil. Porque a gente ainda está na terra e a gente tem que honrar alguns compromissos legais. E a gente
está aqui e como cidadão a gente tem que cumprir muita coisa. A gente tem que se submeter a muita coisa, não tudo, mas a muita coisa. Então, parcialmente, a gente pode e deve chamar o governo de Deus para a nossa vida. Esse governo que é justo, esse governo que é perfeito, esse governo que só busca o bem, a justiça. A gente deve buscar isso para a nossa vida. Não é à toa que está na oração que Jesus ensinou: venha a nós o teu reino. Vocês estão aqui, gente? Venha a nós o teu reino. O que quer dizer isso? Reina sobre nós. Venha a nós o teu governo. Governe sobre nós, governe sobre a nossa vida, governe sobre a nossa casa, governe sobre a nossa empresa, nosso trabalho, nossas decisões, governe sobre nós, reina sobre nós. Embora eu vote na urna e dê o meu voto a alguém, quem me governa sobre tudo é o Senhor. Eu quero que o Senhor me governe, apesar de eu prestar obediência a alguém nessa terra. É o teu governo que eu quero para a minha vida. E eu digo para você, igreja, somente o governo de Deus, somente o reinado de Deus na vida de alguém, para colocar essa vida nos trilhos, para colocar essa vida nos eixos. A oração do Pai Nosso, se Deus permitir, qualquer dia eu vou pregar sobre isso detalhadamente. Parece uma simples oração. Tem gente que ora sem perceber, é automático, repete, está decorado, ela não percebe quanta coisa está embutida nessa oração. É curtinha, é simples, mas é tão poderosa a igreja. E quando eu digo poderosa, não é no sentido de repeti-la para atrair poder. Não, não é isso. É poderosa no sentido do que ela quer dizer. E se você aprender o princípio do que está ali, mais do que uma repetição, aprender os princípios de Deus que estão ali, sua vida muda. Por exemplo, venha a nós o teu reino, que eu acabei de falar, venha o teu governo. Eu conheço a Deus, eu me converto e a minha casa é uma bagunça em todos os sentidos. Desobediência, rebeldia, confusão, desentendimento. Mas eu vou orando, venha o teu reino, venha o teu governo sobre o meu lar, sobre a minha casa, pode ter certeza. E você vai insistindo nisso, submetendo a tua casa. Lembra que não é só repetição, é entendendo o princípio e praticando o princípio. Você submete a sua casa ao governo de Deus, você submete a sua casa ao reinado de Deus. Então pouco a pouco a sua casa vai sendo transformada. Diga glória a Deus. O seu trabalho, a sua empresa, seja lá o que for, venha a nós o teu reino. O que quer dizer isso? Deixa eu entender esse princípio. Então esta minha empresa, este meu trabalho, este meu ofício, cargo, eu submeto ao governo de Deus. É a Ele que eu vou pedir conselho, é a Ele que eu vou pedir sabedoria, é a Ele que eu vou recorrer para que conduza, que não conduza eu, mas que Ele me conduza para eu conduzir. Venha a nós o teu reino, esse é o princípio aqui. Submissão ao governo de Deus. Outra coisa que eu falei, inclusive, na reunião passada, que está nessa oração: seja feita a tua vontade, assim na terra, no lugar do caos, como é feito no céu, no lugar da ordem. Olha que coisa linda, igreja. Seja feita aqui, nesse lugar onde eu vejo o que não gostaria de ver, experimento o que não gostaria de experimentar, vivencio o que não gostaria de vivenciar. Seja feita aqui nesta terra caótica, assim como o Senhor tem feito e faz aí no céu. Faz desse jeito aqui para mim, Senhor. Faz desse jeito aqui para minha família, Senhor. Faz desse jeito aqui para os meus negócios, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Diga glória a Deus. Está dando para entender direitinho? Então o homem precisa entender que ele não dá conta sozinho. Por mais sábio, capacitado, intelectual que ele seja, ele não dá conta sozinho. Eu faço, eu resolvo, eu decido, eu conheço, eu sei. É tanto eu daqui, eu dali, eu de lá e eu para todo lado.
O homem precisa entender que ele sem Deus não é nada. E nós precisamos do governo de Deus na nossa vida. Quando a ficha cai, quando o homem entende isso, ele pode ter vários diplomas, ele pode ter muita influência, ele pode ter uma autoridade dentro da sociedade, mas se ele não entender que sem Deus ele não é nada, ele vai viver se frustrando. Tão inteligente, posso falar, igreja? E tão estúpido ao mesmo tempo. Tão capacitado e tão ignorante ao mesmo tempo. Porque negligencia o fato dele não ser autônomo, dele não ser suficiente. Não que sejamos marionetes de Deus. Não que Deus é um Deus que se compraz em manipular pessoas para o seu bel prazer. Não é isso. Mas a questão é que o homem veio de Deus. É o sopro de Deus que te mantém de pé. Seja você crente, seja o ímpio, seja quem for, é o sopro de Deus, é a capacitação vinda do alto que faz esse homem ser o que ele é, chegar onde ele chegou. Amém, igreja? Então, quando o homem entende que ele não governa nada, se não fosse o Senhor, que ele não pode nada, se não fosse o Senhor, e ele então se rende e coloca tudo debaixo do governo de Deus, então a vida dele começa a mudar. As coisas começam a entrar no eixo, nos trilhos, começa a dar certo na vida dele. Diga glória a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, igreja. A Bíblia é um livro de princípio. Tem muita coisa para falar desse livro, mas eu quero falar só disso para você. Alguns vão para um extremo e leem a Bíblia como um livro de contos, como quem lê Harry Potter, qualquer outro livro. Esse é um extremo. Não a considera como a palavra de Deus. Outros, escute, outros mistificam a Bíblia. Um livro místico. Um livro que na sua capa dela sai poder, das páginas sai poder, um negócio assim que, uma energia. Pare. Não é assim. Eu vou te explicar por quê. Não fique escandalizado. Outros vão fazer dela o seu oráculo. Sabe o que é oráculo? Oráculo é o lugar de se consultar o seu Deus. Mas elas fazem isso apenas no sentido de tirar, como quem tira a caixinha de promessa. Deixa eu tirar uma promessinha aqui que vai falar comigo hoje, e amanhã ela faz isso, depois ela faz hoje. Não é para ser assim o tempo todo. A Bíblia fala com você, uma promessa pode vir direto ao seu coração, sim. Amém, igreja? Mas se você fizer disso um hábito, você ter a Bíblia apenas como um lugar de consulta, como quem consulta um horóscopo, como quem quer ouvir o que os astros querem falar da sua vida naquele dia, você está fazendo errado. Porque a Bíblia é um livro de princípios. É um livro que te ensina. E você pode aprender. Se você não praticar o princípio ensinado, ela não vai servir de nada para você. A palavra ouvida e não praticada não surte nenhum efeito, por mais que seja a poderosíssima palavra de Deus. Não vai trazer efeito nenhum. Como Tiago diz, não sedes apenas ouvintes, senão praticantes da palavra de Deus. Está dando para entender, igreja? Então eu não posso banalizar a Bíblia, como muitos fazem. E eu não posso fazer da Bíblia o meu amuleto sagrado, místico, que agora porque eu a tenho, porque eu a consulto, porque eu deixo ela aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, pronto, resolveu a minha vida. É isso, igreja? Claro que não. Você está mistificando a Bíblia. Uns banalizam, outros mistificam ela. Ela tem que ser lida, digerida, esquadrinhada, estudada. Ela precisa ser por mim, por você, meditada. Foi Deus quem falou isso, não é o bispo. Meditai nas Escrituras. Medita nela de dia e de noite, está escrito. Amém? Amém? Então é um livro de princípios. Eu preciso entender isso. Eu
preciso trazer isso para a minha vida. Eu preciso aplicar isso na vida dia após dia. Mas esse é um parêntese que eu abri. Deixa eu voltar aqui à mensagem. Quando eu entrego os meus caminhos, a minha vida e submeto ao governo do Senhor, não quer dizer que vai haver perfeição, mas que as coisas começam a mudar. Mudam. Amém, igreja? Que as coisas começam a entrar nos eixos e nos trilhos, entram. Porque aquele que governa os céus, onde está mais perfeita a harmonia, me ensinou a orar: venha a nós o teu reino. Então esse reino vem, esse governo vem. E ele vindo, ele influencia, ele mexe. Como eu disse no início da reunião, ele trabalha por mim. E ele vai me dando sabedoria, vai abrindo portas, vai me abençoando, e a minha vida, outrora caótica, passa a ter ordem, passa a se organizar por causa do governo de Deus. Mesmo eu habitando na terra que Deus deu aos filhos dos homens, onde está um caos, sim, parcialmente ela já vai sendo afetada, positivamente, lógico, por Deus. A sua vida já vai sendo influenciada pelo governo dele, coisas vão acontecendo. Mas se é o governo de Deus, por que não é uma perfeição? Então, já que estamos falando de Deus, João vai explicar isso. 1 João, capítulo 3, vai explicar isso. Posso abrir para você, igreja? Deixa eu abrir rapidamente aqui, eu já estou encerrando, tá? 1 João vai explicar isso para a gente. Por que estamos falando de um Deus perfeito, chamando o governo dele para a nossa vida? E por que ela não é perfeita, então, se Deus é perfeito? João vai dizer o seguinte, deixa eu encontrar aqui. Ele diz assim, amados, somos filhos de Deus. Amém, igreja? Ou seja, ele é o nosso Pai, nós obedecemos a ele, nós nos submetemos a ele. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Diga glória a Deus. O que João está dizendo aqui? A gente ainda não alcançou aquilo que haveremos de ser. E Paulo também vai falar disso. Paulo vai dizer o seguinte: quando este corpo corruptível, que perece, for revestido da incorruptibilidade, transformado num corpo celestial, então seremos como ele é. Diga glória a Deus. E o veremos como ele é. João está dizendo, não somos ainda o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, ou seja, quando ele voltar, então a gente vai ser como ele é, e a gente vai vê-lo tal como ele é. Diga glória a Deus. Aí então haverá perfeição. Aí então não haverá mais caos de modo nenhum. Aí então não haverá desgraça de modo nenhum. Quando ele se manifestar, quando a gente for transformado, quando a gente então vai viver literalmente o reino de Deus, o reino dos céus, governado por Deus. Diga glória a Deus. Mas por enquanto a gente é isso. É esse conflito diário. Eu acordo pela manhã, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Mente transformada, coração transformado pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Mas ainda cidadãos, ainda num corpo que sente dor, ainda em uma sociedade que exige muito de nós, ainda num estilo de vida que traz aborrecimento, tristeza, frustração. É por isso que parcialmente a gente já está abençoado, a gente já vê o domínio e o governo de Deus parcialmente. E todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que espera esse dia chegar, vive nessa expectativa, vive orando, não necessariamente repetindo essas palavras. Quando eu digo orando, é na expectativa que diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.
Eu tenho lutas aqui, eu tenho contas a pagar aqui, eu tenho desafios aqui, eu tenho gente que não gosta de mim aqui, eu tenho gente que quer o meu mal aqui. Tem isso na sua vida também? Tem. Mas eu não perco a esperança, eu não me rendo, eu não me entrego, eu não cedo. Eu me recomponho, eu enxugo a minha lágrima, eu busco força em Deus, eu vou para dentro do meu quarto para mim poder continuar dia após dia aqui, porque eu tenho a certeza de que tudo isso vai passar. E chegará o dia onde não haverá choro, nem pranto, nem lágrima, nem fome, nem tristeza, nenhuma dessas coisas. É um paradoxo, é confuso isso. O reino de Deus está dentro de mim, louvado seja Deus. Está dentro de você. E ao mesmo tempo, a gente está na terra, vivendo tudo isso que eu acabei de falar. Mas uma parte do céu já está em nós, amém, igreja? Uma parte do céu já está dentro de mim, já está dentro de você. E quando esse dia chegar, então veremos Ele como Ele é e seremos como Ele é também. É maravilhoso isso, igreja. Então eu encerro dizendo isso para você, esse princípio para você. Chame o governo de Deus para a sua vida. Lembra que o céu é perfeito. Lembra que tudo está em harmonia no céu, o céu de Deus. Mas e a terra dos homens? Confuso, complicado, caótico até. Não há outra coisa a se fazer a não ser pedir que Deus, que governa perfeitamente, tome as rédeas da nossa vida, tome as rédeas da nossa família, tome as rédeas dos nossos negócios, até isso, até os seus negócios. Deus, Ele venha governar, dirigir você e abençoar você. Amém, igreja? Então, eu digo para você o seguinte: suporte as lutas, suporte as aflições, suporte as tentações. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E eu encerro dizendo: se você estiver firme nisso, se você estiver seguro disso, anime aqueles que estão desanimando, que você conhece. Encoraje aqueles que estão perdendo as suas forças e que você conhece. Ensina eles a olhar para o autor e o consumador da fé, como quem diz: é por pouco tempo, logo passa, e logo estaremos com ele para sempre e sempre. Diga glória a Deus. Se alguém perguntar, e é comum aparecer, alguém talvez pode confrontar você por causa da sua fé. Alguém pode questionar o seu Deus por causa das coisas que acontecem na terra. A resposta é essa daqui. Guarde bem esse versículo. Quando alguém olhar para você e dizer: ei Maria, ei João, cadê o seu Deus lá em tal lugar que aconteceu aquilo lá? Cadê o seu Deus lá em tal país? Cadê o seu Deus aqui no bairro que teve uma tragédia? Cadê o seu Deus ali? Cadê o seu Deus acolá? Ele não é bom, ele não é cheio de amor, ele não é... Você não prega desse Deus por aí. Por que tanta maldade? Por que tanta coisa? Essa é a resposta. A terra Deus deu ao Filho dos homens. Esse é o motivo. Crise ambiental, enchente, é um caos na natureza. Deus diz para o homem dominar a natureza, não destruir a natureza. O homem entendeu errado, né? Vamos dizer que ele entendeu errado. Eu pensei que era para destruir. Aí ele foi lá e destruiu. Agora ele olha para o céu e fala: oh Deus, cadê o Senhor? É que a autoridade que Deus deu, o homem fez subir para a sua cabeça. E aí ele se sentiu um pequeno Deus aqui na terra. E ele foi fazer do jeito dele, governar do modo dele. Colocou Deus de escanteio, colocou Deus de lado. E a terra está aí do jeito que está, que a gente vê. Então, se alguém questionar a sua fé, se alguém questionar onde está Deus quando coisas ruins acontecem, é porque acontecem na terra. A terra que Deus deu aos filhos dos homens. Essa é a resposta. Você entendeu a palavra direitinho? Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você. Feche os seus olhos, em nome de Jesus.
Medite em tudo que você acabou de ouvir. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Parece um conflito, parece tão complicado. Dentro de nós está a tua lei. Dentro de nós está aquilo que o Senhor nos ensina. Mas a gente olha para fora de nós e a gente vê tudo às avessas. A gente olha para fora e vê tudo tão complicado, Pai. Um cenário de horror às vezes. E a gente se inquieta dizendo: meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Há quem vai dizer: se o Senhor é tão bom, porque eu vejo tanta maldade no mundo? Se o Senhor é tão cheio de amor, como dizem, por que tanta fome? Por que tanta miséria? Por que tanta escassez? Por que tanto sangue derramado? E as pessoas querem logo culpar o Senhor. Mas a palavra explica, a Bíblia explica. A terra, o Senhor a deu aos filhos dos homens. Daí a explicação. Nos céus não tem sangue, nos céus não tem fome, nos céus não tem miséria. Quem é que governa lá? Deus. E as pessoas vão dizer que o Senhor é o culpado de tudo que acontece aqui. Mas quem é que está governando aqui, jogando Deus para a lateral? Colocando Deus de escanteio? Os homens. E vão querer culpar a Deus. Mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Mas, Pai, nós queremos fazer diferente, Senhor. A nossa oração é aquela que o Senhor ensinou: venha a nós o teu reino. Peça isso para Ele. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui, nessa terra, nesse lugar caótico. Seja feita aqui como é feito no céu. Nos ajude, peça para Deus te ajudar, peça ao governo dele, peça que ele reine sobre a tua casa, sobre os teus filhos, peça que ele reine sobre o seu lar, os seus negócios, a sua vida. A única chance de viver em um mundo caótico como esse, com paz, com direção, apesar de tudo, com segurança, com confiança. O único jeito de viver nesse mundo, do jeito que as coisas estão, experimentando paz interior, é entregando tudo nas mãos do Senhor. É submetendo tudo a Ele, dizendo: Pai, qual é a tua vontade? Que ela seja feita então. Governa sobre mim. Governa minha mente, meu coração, minhas decisões. Governa minha casa, governa minha família. Governa meus negócios, governa tudo, Senhor, tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a Ti. Faça isso nessa manhã, igreja. Do contrário, sucumbiremos. Do contrário, perderemos a cabeça. Do contrário, o estresse, a ansiedade vai tomar conta de tudo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, descansa nele, o mais Ele fará. Está escrito. Diga: Senhor Jesus, toda a minha vida, minha mente, meu coração, minha casa, minha família, meus negócios, minhas decisões, tudo eu entrego ao Senhor. Governa sobre mim, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus e glorifique o nome do Senhor Jesus.